Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, é uma grande honra para mim poder estar chegando até você nesse momento. Eu sou o professor Alaor e hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, etapas do planejamento estratégico, ambientes organizacionais e cadeia de agregação de valor. Para a gente poder falar de planejamento estratégico, primeiro eu gostaria de falar sobre planejamento. O que é planejar? Planejamento. Planejamento é a definição de um objetivo futuro. O planejamento ele é elaborado hoje. O seu resultado é que se projeta para um futuro próximo, seja esse futuro próximo de curto, médio ou até mesmo de longo prazo. Só que, para que eu possa desenvolver um planejamento e ele seja efetivo, que seja capaz de mudar o rumo da história, é importante, primeiro, eu definir algumas questões. Primeira, onde nós estamos? Onde nossa empresa está hoje? Qual é o nosso market share? Qual a participação de mercado? Outra coisa, de onde a gente veio? De onde viemos? Para chegar até aqui, quais caminhos nós percorremos? Por onde nós passamos? Foi fácil? Foi difícil? Para poder definir, então, onde eu quero chegar. Então, isso é planejar. É você saber de onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. Para depois, então, você poder definir como chegar lá. Quando eu estou definindo como chegar lá, eu estou definindo a estratégia. Então, planejamento estratégico é a definição de um objetivo e a definição de uma metodologia. Quem vai fazer o quê? Quais as responsabilidades? Quem vai ficar responsável? Por que é importante que isso aconteça? Qual a importância dessa pessoa para a realização dessa tarefa? Qual o prazo? Quanto vai custar para que possa gerar o comprometimento? Então, eu diria para vocês, que fica claro aqui, que a informação é a principal matéria-prima para a gente poder elaborar um planejamento coerente, uma visão de futuro. Então a informação é muito importante. E sabendo que a informação é importante, é que nós podemos definir quais são as etapas para a elaboração de um planejamento estratégico. Então, a primeira etapa na elaboração de planejamento estratégico é a análise dos ambientes interno e externo. Nós vamos abordar esse assunto mais adiante, mas eu gostaria de, nesse momento, deixar uma ênfase aqui da seguinte forma. É importante eu me conhecer. Quando eu falo onde nós estamos hoje, é importante você olhar para dentro da sua empresa, identificar as suas forças, suas fragilidades, no que nós somos bons, em que nós podemos melhorar ainda mais e por que isso é importante, essa visão interna, para você poder comparar com os seus concorrentes diretos ou com aquela empresa que é líder de mercado. Você identificando quais são as forças dos seus concorrentes, quais são as fraquezas, você pode definir o seu diferencial. Então, quando você identifica um ponto fraco no seu concorrente, ali é uma oportunidade de você potencializar aquela força para se diferenciar. Então, olha só, olhando para as minhas forças, olhando para as fraquezas do meu concorrente, eu estou transformando numa ameaça, sim, porque ele é uma ameaça no ambiente externo para a minha organização, então eu vou transformar essa ameaça numa possível oportunidade.
E isso é muito importante porque vai me dar suporte para a segunda etapa na elaboração do planejamento estratégico, que é o estabelecimento das diretrizes organizacionais. Mas o que seriam essas diretrizes organizacionais? É a missão, a visão, os valores organizacionais. Então, o que seria a missão? A missão é a razão de ser da empresa. É porque ela existe. Qual o produto ela disponibiliza? Para qual cliente? Para qual consumidor final? Por que esse produto é importante? Então, a definição dessa missão, essa razão de ser da empresa é muito importante, né? E nós temos também a visão organizacional. O que é a visão? É aonde se quer chegar. É o objetivo final. Então, quando eu estou elaborando um planejamento, eu estou definindo o que é a visão do meu negócio, aonde eu quero estar, como eu quero ser reconhecido daqui a determinado período. E nós temos também os valores organizacionais. O que seriam os valores organizacionais? É o que o gestor, o dono da empresa, tem como princípios éticos baseados na moral, nos bons costumes, é aquilo que vai nortear a empresa. E por que é importante definir esses princípios, esses valores? Porque na hora de captar a mão de obra no mercado de trabalho, nós vamos buscar quem? Quem tem esses mesmos valores intrínsecos. E vai facilitar o comprometimento. O funcionário, o nosso colaborador, ele vai estar mais predisposto a vestir a camisa. E isso é muito importante. Então, definido, analisado os ambientes, o interno e o externo, definido as diretrizes, é que nós vamos formular a estratégia. O que precisa ser feito, como, quem vai fazer, por que é importante que se faça, qual o custo disso, e aí sim nós vamos colocar em prática, nós vamos implementar essa estratégia. E após a implementação nós vamos ter que controlar e analisar sempre o resultado que nós estamos alcançando. Então, após a implementação é necessário que haja um controle. Então, todas essas etapas que compõem um planejamento estratégico. E no planejamento é importante a gente fazer que a gente faça um diagnóstico do ambiente organizacional. Mas por que analisar o ambiente organizacional? Por que é importante que a gente compreenda a empresa como uma organização? Bom, se formos pesquisar o que os autores trazem sobre organização, eles têm um consenso quando afirmam que organização é um conjunto de trabalhando em sinergia no desenvolvimento de determinado produto ou prestação de determinado serviço para outras pessoas que estão dispostas a pagar. Então, um grupo de pessoas trabalhando em conjunto para satisfazer as necessidades de outras pessoas. Então, nesse conjunto, cada indivíduo é importante, porque eles fazem parte do resultado final, pois na nossa organização, as empresas, num contexto geral, contemporâneo, elas não são ilhas, elas não estão isoladas, elas estão interagindo constantemente com outras empresas e dependem também de outras empresas. Então hoje nós temos um sistema aberto, onde a gente vai exercer influência ou ser até impactado por outras organizações, o que obriga a nossa organização a ser mais flexível, ter uma velocidade maior de reação. Então, para isso eu preciso ter indivíduos comprometidos e levando sempre em consideração também que as organizações, as empresas no contexto geral, como nós vimos que nós temos que analisar o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente externo ele é composto pelo ambiente macro ou geral ou micro, que é o setorial, e todos esses ambientes eles causam esses impactos na nossa organização. Então é importante a gente falar um pouquinho mais sobre o ambiente, a análise do ambiente, o macro e o micro. O ambiente macro, o ambiente externo, alguns autores também definem como ambiente geral, ele é um ambiente
que exerce uma influência no rumo em que a empresa vai ter necessidade de seguir, e ele é incontrolável. Então tem alguns fatores ambientais que vão fazer com que o gestor seja obrigado a se adaptar. O primeiro ambiente que impacta no negócio é o ambiente demográfico. Então o que é o ambiente demográfico? É o estudo da população humana em termos de tamanho, localização, a idade, o sexo, a raça, a ocupação. Então, na hora de você definir o produto ou o serviço que vai ser oferecido, é importante você saber qual é a idade do público-alvo, qual é a faixa etária, então a localização, enfim. Isso tudo é importante para você definir um planejamento mais efetivo. Existe também outro ambiente que impacta no nosso negócio, que é o ambiente econômico. Então, o ambiente que sua empresa está inserida é regida pela taxa de juro. Qual é o juro que a gente vai pagar? O PIB, que é o Produto Interno Bruto, a somatória de tudo que foi produzido e vendido no país. A inflação, o risco, o país, todos esses são fatores que vão influenciar e fazer com que haja a necessidade de estar se adaptando a todo momento. Existe também um ambiente sociocultural, que são o quê? Fatores de ordem sociocultural que moldam o comportamento do consumidor. Então, qual grupo ele está inserido, qual a classe social. Dependendo da classe social, dependendo do grupo em que o indivíduo está inserido, vai influenciar no consumo, vai gerar demanda ou não. Existe também um ambiente no ambiente macro, no ambiente geral, existe um ambiente político legal. Então o que seria? As políticas públicas, as leis que regulam a sociedade como um todo, e a gente tem que seguir essas leis. E o ambiente tecnológico. Então sempre vai estar surgindo novas tecnologias que vão agregar mais valor e vão acabar forçando a que ocorra a eliminação de alguma necessidade por parte do cliente e o surgimento de novas, e nós temos que nos adaptar. Então todos esses fatores ambientais de uma esfera macro impactam o negócio e não tem como a gente reverter. Nós precisamos nos adaptar e tomar vantagem disso. Já no ambiente micro, ou o que alguns autores chamam de ambiente fator setorial, esse já impacta, mas tem como você reverter se você definir um planejamento bem elaborado, digamos assim. Então, quais seriam os fatores que impactam no nosso negócio numa vertente micro, já, o ambiente setorial? A própria concorrência, quando a gente estava falando que é importante analisar os pontos fortes, os pontos fracos e definir políticas, estratégias para competir. Então, a concorrência impacta o fornecedor, a facilidade de negociação que você tem com o seu fornecedor, que vai te dar um diferencial a mais em relação ao seu concorrente, é importante. E os próprios clientes, né? O que eles estão demandando em determinado momento, as tendências, é importante você estar acompanhando. E quando eu falo de cliente, tanto o cliente externo quanto os clientes internos, é importante também você estar prestando atenção, que são os nossos colaboradores. Além do ambiente externo, macro, externo, micro, que é o geral e o setorial, existe o ambiente interno da organização, que são o quê? Todos os departamentos, seja ele administrativo, financeiro, comercial, de produção, de distribuição, todos esses departamentos, todos os indivíduos que estão envolvidos nesse contexto departamental, eles têm que estar em sinergia, eles têm que estar dispostos a desempenhar da melhor forma possível as suas atividades para que a empresa possa ser reconhecida como uma empresa líder de mercado. Então é importante que haja uma sinergia. Essa sinergia entre os departamentos, ela é muito importante para que ocorra a agregação de valor, porque a gente sabe
que os nossos clientes, o público-alvo, ele paga até mais quando existe qualidade percebida. Então é muito importante que haja a agregação de valor. E o que seria a cadeia de agregação de valor? Então é um conjunto de todas as atividades que são realizadas entre todos os departamentos para levar um produto desde a aquisição da matéria-prima até o ponto em que ele pode ser vendido para o consumidor final e ele tenha qualidade, e essa qualidade ela seja percebida. Então, na cadeia de agregação de valor, a gente considera desde a escolha da matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima em produto final que vai ser oferecido, a comercialização, a venda, o pós-venda e a própria distribuição. Então, tudo isso a gente tem que levar sempre em consideração que o valor agregado vai ser percebido por quem? Vai ser percebido pelo cliente. E é o cliente que compra o produto. É o cliente que paga pelo produto. É o cliente que vai voltar quando precisar novamente desse produto. E está disposto a pagar até mais por esse produto porque ele percebeu que existe um valor agregado. Então o valor agregado, ele nos traz um diferencial competitivo para a nossa organização em detrimento do nosso concorrente direto. O cliente está disposto a pagar até mais pelo produto ou pelo serviço que eu ofereço em relação ao meu concorrente, porque ele percebeu que existe essa qualidade percebida. Então é isso. Vantagem competitiva, ela vem através da percepção de valor por parte do cliente. E é isso que nos garante que sejamos diferentes, que tenhamos valor agregado, e esse valor agregado vai nos dar mais competitividade. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço, fique com Deus.